para já iniciar, pedir licença novamente aqui para apresentar minha tela. Então, tá dando para ver aí direitinho? Não? Sim, tá dando para ver bem. Sim. Então, vamos lá. Então, começo, né, efetivamente, aí no nosso Xirê contando, né, um pouco da minha trajetória enquanto professor de educação física, né, que se inicia lá no ano de 2001, como professor eventual e depois como um professor que hoje seria a categoria O, né, ou OFA na época, na rede estadual aqui de São Paulo. Onde em alguns momentos, né, quando já com turma atribuída, quando a gente trabalhava com algumas práticas culturais aí relacionadas com matrizes afro-brasileiras, a gente tinha em alguns momentos, né, infelizmente, frases como essas, né, que estão projetadas na tela, e essas frases, infelizmente, né, não é novidade para algumas pessoas que estão aqui, que já atuam, né, no chão da escola, e sabe que, infelizmente, algumas práticas culturais são lidas, né, de maneira equivocada e também de uma maneira preconceituosa, sobretudo em relação a uma forma pejorativa de lidar, né, tanto com as religiões de matriz africana e afro-brasileira, bem como as próprias práticas, né, culturais afro-brasileiras. E aí, nesse sentido, né, nesse contexto de indignação, de incômodo, né, a busca, né, pelo programa de pós-graduação, né, em educação, ele se dá no sentido de tentar entender como é que as nossas práticas pedagógicas produziam, né, alguns efeitos, né, nos estudantes e nas estudantes, e que talvez, né, a gente pudesse contribuir de alguma maneira, aí, verificando, né, esses efeitos no cotidiano das próprias aulas, né? E aí, já com o ingresso no programa de pós-graduação, a gente, trabalhando, né, já há um pouco mais de uma década na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP, a gente buscava, né, em determinado momento, um momento que surgiria uma possibilidade, uma oportunidade, talvez, de tematizar alguma prática cultural relacionada à cultura afro-brasileira. E, nesse sentido, né, uma conversa com os estudantes, né, emerge lá nas conversas a ideia de se trabalhar com as danças, né, isso com a turma no 7º ano. E junto, né, com essa conversa e emergindo a possibilidade de tematização da dança, emergem algumas questões também, né? E algumas dessas questões que eu apresento para vocês, elas se direcionam no sentido de saber se os estudantes e as estudantes percebem, né, a ausência de determinadas práticas corporais no currículo, né? Uma vez que, num determinado momento que eles estudaram danças, as danças se aproximavam, né, a práticas culturais de matrizes africanas e afro-brasileiras, e por que, em determinado momento, isso não aparece, ou aparece, né, em outros momentos, quando aparece no currículo. Também, né, como se percebe, se eles percebem, né, a recorrência de algumas práticas, né, de repente, porque o futebol ele aparece no decorrer dos anos, mas vamos dar um exemplo de uma das danças, né, por exemplo, o samba rock, que emerge nas aulas, né, com uma dessas turmas de 7º ano, ele também não tem essa recorrência, né, e se eles percebem como essa recorrência acontece. Também, né, como eles significam as práticas corporais de matriz africana e afro-brasileira quando elas são tematizadas nas aulas. E aí, a partir daí, a gente tenta, né, ver como, a partir, né, desse momento de significação por parte dos estudantes e das estudantes, quais esses efeitos quando a gente tematiza, né, essas práticas culturais nas aulas. O que aponta, né, para o nosso objetivo principal na pesquisa, que foi compreender como os estudantes e as estudantes significam as práticas corporais de matriz africana, né, na verdade afro-brasileira, quando elas tematizadas nas aulas de educação física culturalmente orientadas. Bom, a pesquisa,
ela se dá num contexto da minha própria prática pedagógica. Então, ela acontece na escola de aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, né, onde eu atuo pouco mais de uma década. Ela acontece no ensino fundamental 2, né, inicialmente com uma turma, com 2 turmas, né, do 7º ano, que depois vão se tornar as 2 turmas do 8º ano, isso no ano de 2018 e no ano de 2019, onde emerge, né, como tema cultural ser tematizado as danças, e no caso as danças, né, numa das turmas o samba rock, na outra a turma acaba denominando como, categorizando, né, como danças afro e o jongo, e posteriormente, no ano de 2019, as 2 turmas no 8º ano, emerge o jongo como o tema daquele trimestre, né? No caso do 7º ano, durou um trimestre, e no 8º ano também durou um trimestre, isso sendo o último trimestre de 2018 e o primeiro trimestre de 2019. Bem como, em alguns momentos, a gente teve uma atividade que acontece uma ação que acontece na escola, né, um projeto chamado Estudo do Meio, onde os professores de diferentes componentes curriculares, eles desenvolvem projetos de ir a campo, e no contexto dessa turma, né, no 8º ano, eles tiveram a possibilidade de ir à cidade de Campinas, né, na Casa de Cultura Fazenda Roseira, e conheceram aí a comunidade do João Godito Ribeiro, né, onde é a sede nessa Casa de Cultura Fazenda Roseira. Bom, e aí, a partir da prática pedagógica, né, no decorrer da tematização, a gente foi fazendo alguns registros, que já é, de certa maneira, praxe, né, a gente pode dizer que é um dos encaminhamentos pedagógicos, né, do currículo cultural de educação física, fazer esses registros. Porém, esses registros, eles também acabaram, né, sendo produzidos como dados para pesquisa, né? Então, anotações no caderno de registro, como fotos, vídeos, conversas com os estudantes por vídeo, algumas outras anotações de conversas também no próprio estudo do meio, bem como alguns registros que foram compartilhados com a professora Adriana Guerres, que no momento também realizava sua pesquisa, né, na turma, e também da bolsista, né, do projeto Negritude, que é um projeto da escola, Tamires, que também trouxe algumas contribuições aí para esse registro, né? Essas contribuições foram fundamentais para que a gente tivesse um pouco mais, né, de dados produzidos para a gente poder se debruçar nas análises, né? E falando nas análises, a gente acaba, né, se debruçando a partir da análise cultural, né? Uma vez que a gente entende que o estudo, não só por ser, né, uma pesquisa, ela é também, né, um produto cultural, né? E sendo um produto cultural, ele também é passível de análise, de leituras e interpretações. Uma vez que, ao se pensar, né, essa produção cultural, né, com os dados produzidos, né, e esses dados produzidos como uma produção cultural passível de análise, a gente se embrenha no contexto de tentar dialogar com vários campos teóricos que pudessem ajudar a gente a compreender essas significações dos estudantes, né? E também pela análise cultural, né, e o tipo de pesquisa que a gente, não só a nossa prática pedagógica, mas também a característica do estudo que a gente produziu, ele também se aproxima, né, de um campo de inspiração, né, do currículo cultural de educação física, e, no caso, a pesquisa também, que seria a teorização pós-crítica em educação. Nessa teorização pós-crítica, né, a partir da teorização pós-crítica, a gente recorre aí à professora Ana Luísa Moraes para dizer que essa possibilidade de utilização de campos teóricos, ela tem um alerta, né, sobre essa utilização de campos teóricos, porque a pesquisa acaba tendo uma característica parcial, incompleta e, de certa maneira, contextual, o que, né, não diminui, né, a qualidade ou a validade da pesquisa em momento nenhum. Também vale destacar o pesquisar
no sentido de poetizar, que é apresentado pela professora Marluce Paraíso, né? A ideia do pesquisar poetizando, onde a professora ela apresenta, né, no seu grupo de pesquisa, uma trajetória possível para pesquisas pós-críticas, e dentre esses passos, essas trajetórias que ela anuncia, ela apresenta o pesquisar poetizando, onde, né, os atravessamentos, os elementos que vão surgindo, né, as experimentações que vão surgindo na pesquisa, elas trazem, né, algumas facilidades e algumas dificuldades que vão se verificar no contexto também da nossa pesquisa aqui apresentada. Ao acessar, né, esses dados, né, que foram produzidos, a gente, se debruçando na literatura, a gente se aproxima da ideia das encruzilhadas, né? E aí, quando a gente se aproxima das ideias das encruzilhadas, a gente acessa alguns saberes já trabalhados, né, como a ideia da encruzilhada pelo professor Muniz Sodré, pela professora Leda Maria Martins, pelo professor Sidney Nogueira, Rodney William, pelo Tiganá Santana, pelo Luiz Antônio Simas, e a gente se aproxima da ideia, né, do professor Luiz Rufino, que nos acompanha nesse momento na banca, da sua pesquisa e da sua proposta ética, política e poética, que se dá na pedagogia das encruzilhadas. Já no contexto da pesquisa, né, a encruzilhada ela se apresenta também, né, no sentido de um lugar de reflexão e de escolha de caminhos, né, que vieram se apresentando a partir, né, quando a gente se debruça nos dados, né. E aí ela se apresenta também como um domínio de Exu, né, como um lugar de transformação, de possibilidades e de abertura de caminhos, né. Esses caminhos a gente tentou sintetizar a partir de 3 esquinas, né, que a gente dobra a primeira agora, falando sobre as primeiras impressões, né, e significações que vieram das vivências e também trazendo uma contribuição chamada pensamento de fronteira. Uma das primeiras, né, o estranhamento, ele se inicia, né, com as vivências que vão acontecendo no decorrer das aulas, onde o estranhamento ele se dá inicialmente como uma característica de recusa, posteriormente como uma característica de resistência, e depois que a gente vai compreendendo como questionamentos, né, e uma outra produção, né, uma outra forma dos estudantes, nas próprias vivências, significarem, né, as práticas corporais que eles produziam no decorrer, né, das aulas, né. O que a gente acaba compreendendo da provisoriedade desses significados, né, uma vez que, à medida que a gente propunha situações didáticas e elas aconteciam, né, no decorrer das aulas, nem sempre, né, na fala dos estudantes e das estudantes, a gente conseguia perceber a forma que eles significavam essas práticas, né, porque muitas vezes dava a impressão de que eles falavam o que eles pensavam que talvez a gente gostaria de ouvir. E aí, nesse momento, a gente começa a observar um pouco mais as gestualidades e percebe que muita coisa estava presente no não dito, né? Por exemplo, essa imagem, né, que a gente apresenta, ela se dá num momento em que a gente iniciou algumas vivências a partir de um musical chamado West Side Stories, onde a dança que a gente apresenta em vídeo se dava como se fosse uma briga de gangue e tal. E aí a gestualidade dos estudantes ela se dá não necessariamente como se apresentava, né, no vídeo, e aí eles vão subvertendo muitas vezes, né, no sentido de apresentar um significado como se fosse uma simulação de briga mesmo, e em alguns momentos esses passos viram gestos de luta, enfim. E aí, muito do que a gente tenta observar, né, posteriormente, se dá no que a gente vai chamar de performatividades. Mas as performatividades no sentido da arte, né, no sentido de performance como atuação.
Então, a gente passa a olhar também como se dá essa atuação dos estudantes para além das falas que se apresentam, né, nos momentos que a gente acaba colocando algumas questões ou conversando com eles sobre o que vem sendo vivenciado. O que vai nos levar para o pensamento de fronteira, né, que é apresentado, no caso das análises, que ele é apresentado pelo professor, o filósofo, né, o professor Walter Mignolo, que traz a ideia de, no pensamento de fronteira, a rejeição de formas únicas de se ler uma realidade, né? Então, a ideia do professor Walter Mignolo é romper com a ideia, né, de um sujeito universal e almejar uma ideia de pluriversalidade na perspectiva, né? Que eu acredito que o trabalho, né, do Flávio Santos Júnior já traz um pouco dessa contribuição quando se anuncia, né, na enunciação dos saberes docentes, uma possibilidade de pluriversalidade do currículo cultural. Bom, aí a gente dobra para a segunda esquina, onde a gente se aproxima das frestas e dos cruzos, né? Os cruzos, nesse contexto, anunciado pelo professor Luiz Rufino, né, que faz parte dessa banca, na pedagogia das encruzilhadas, uma vez que ele traz, né, que os cruzos, eles se apresentam como zonas de cruzamentos, né, como formas de ocupar espaços vazios, de atravessamentos, de rasuras, né, ou como ele afirma, né, na pedagogia das encruzilhadas, que o cruzo é a própria potência da encruzilhada, né? E a gente observa esses cruzos no momento em que os estudantes e as estudantes têm acesso, né, principalmente, né, a gente observa esses cruzos no momento do acesso às pessoas que já produzem, né, na ocorrência social das práticas, como, por exemplo, quando a gente tem a visita, né, nessa imagem do Douglas, né, Douglas DX, que é o chefe da equipe Águia Black, né, de samba rock, que trabalha com samba rock, né, com equipamento de som, organizando algumas festas, onde ele vem e traz as possibilidades de se dançar o samba rock, e essas possibilidades, né, quando ele apresenta a possibilidade de se dançar em 3 pessoas, essa possibilidade se amplia para 5, para 4 pessoas, para outras possibilidades a partir das apresentadas por ele. O que também acontece no momento que eles têm contato, né, com o mestre Jefinho, da comunidade de Jongo Tamandaré, lá em Guaratinguetá, né, que é interior de São Paulo, onde também eles acabam trazendo outras possibilidades, né, aí trago novamente essa ideia de performatividades, né, também para o Jongo, uma vez que os estudantes e as estudantes traziam outras formas de se organizar, né? Então, essas performatividades, né, que a gente acaba trazendo como cruzes também, elas se dão no sentido não de romper com o que se é feito na ocorrência social, mas no sentido de produzir outros significados para aqueles significados que já eram apresentados, né? Então, no sentido de ressignificar a própria prática, mas também no sentido de produzir outros sentidos, outros significados para ela, né? Uma vez que os estudantes, no contexto do jongo, eles acabam percebendo, enquanto eles vão dançando com os amigos, mas eles acabam percebendo a figura em alguns vídeos, né, e depois na fala também do mestre Jefinho, e também e já no final do trabalho, presentes na comunidade de João Godito Ribeiro, que a saia se dava como uma figura bem emblemática no contexto, né, da manifestação cultural do jongo. E aí eles criam uma ideia, uma possibilidade de poder dançar com os amigos, sendo que um amigo estaria com saia, o outro não, ou a amiga estaria com saia, o amigo não, enfim. E aí eles produzem, né, uma ideia de um outro jongo, o que a gente entende como um borramento, né, uma ocupação de fresta ou com algumas rasuras do que já se dava aí presente no que foi apresentado pelos representantes, né, dessas práticas culturais. Então, aí a gente parte para a terceira esquina, né, a gente dobra a terceira esquina, onde a gente se aproxima, né, mais ainda da pedagogia das encruzilhadas, onde
encruzilhadas elas são apresentadas como, né, possibilidades, e Exu é anunciado, né, como uma epistemologia. O que nos faz também se aproximar da ideia do filósofo, né, do Walter Mignolo, que se aproxima também do pensamento de fronteira, que é um outro conceito que o autor traz, que é a desobediência epistêmica, né? Assim como o pensamento de fronteira, o filósofo, né, professor Walter Mignolo, ele traz uma ideia de desvínculo já com os saberes eurocentrados, né, com epistemologias eurocentradas. Então, ele traz uma ideia de romper com a ideia dos cânones acadêmicos, com a ideia de saberes verdadeiros, ou, né, também trazendo a possibilidade de ser, né, estar e viver no mundo com outros olhares, né? Então, a partir, né, do autor, a gente pensa que é possível, né, refletir sobre outras sabedorias e outros conhecimentos, né, aproximando do autor a validade tanto de conhecimentos presentes no pensamento eurocentrado, como em outros pensamentos, né, dos povos originários, né, de povos latinos, e por que não, né, também dos povos africanos, que a gente acaba, né, aproximando também, né, de uma epistemologia talvez afrocentrada, ao acessar o trabalho, né, do professor Luiz Rufino, entendendo a possibilidade de uma epistemologia exuística, né, que, segundo o autor, ela se dá a partir, né, dos cruzes, do ebó epistemológico e do rolê epistemológico. No sentido do rolê epistemológico, a gente acaba trazendo uma ideia de cruzo também, né, só que esse cruzo a partir do rolê epistemológico e da metáfora da capoeira anunciada, né, lá em 2007, né, pelo professor Marcos Neira, no sentido de como se produz, né, o currículo cultural até certo ponto, né, pensando na ideia do que, né, poderia exemplificar, né. Então, quando a gente pensa, né, o rolê epistemológico, a metáfora da capoeira em cruzados, a gente já se encaminha para um contexto, né, e aí, falando como capoeirista também, para aquele contexto da roda, né, para aquele momento único, né, que ele não acontece duas vezes, ele não acontece em outro momento, cada jogo se dá a maneira que ele acontece, né, específica, e no rolê epistemológico, o professor Luiz Rufino traz a ideia daquele deslocamento de sim, como que se dá no vai, não vai, de um deslocamento que está preparando, né, algo a se apresentar naquele jogo, né, entre os oponentes. E já a metáfora da capoeira, ela traz essa harmonia, né, entre os jogadores, uma vez que a tensão provocada pelo jogo vai trazer alguns movimentos inesperados, né, para aquele contexto. O que, né, para os capoeiristas, é algo de rotina, né? A gente não sabe efetivamente o jogo como ele vai acontecer. Esse jogo ele pode iniciar como um jogo mais amistoso e pode se tornar um jogo mais de tensão, e depois ele pode se tornar um jogo amistoso novamente, enfim. O que a gente também compreende que acontece, né, muitas vezes no contexto da pesquisa, enfim, onde a gente, caminhando aqui para o encerramento, a gente traz algumas considerações, né? Uma vez que não é possível, né, a gente dizer que a gente tem conclusões efetivas, né, sobre as significações dos estudantes. Porém, a gente observa, né, que a partir, né, de algumas considerações que a gente apresenta como considerações encruzadas, a gente tem a possibilidade de outros caminhos, né, e por que não dizer outras encruzilhadas, né, seriam outras possibilidades de acontecer, né, essas significações, né, a partir do cotidiano da prática pedagógica que foi utilizado como campo da pesquisa, né, onde os dados foram produzidos. Mas também a gente apresenta, né, uma limitação
do contexto, né, uma vez que o contexto foi específico, de uma escola específica, com 2 turmas específicas, né, que na verdade seria uma turma maior, né, com 60 estudantes divididos em 2 turmas, mas seriam sempre os mesmos estudantes, e a limitação de ser professor da turma e pesquisador, né, os limites que isso acaba se colocando na pesquisa. Um contexto que é, né, efetivamente contextual e não replicável, né, não é possível, né, se replicar em outro contexto, aconteceriam outras coisas. Eu arrisco dizer que se fosse com outras turmas aconteceriam também outras coisas. E o que acaba confirmando, né, e reforçando alguns estudos anteriores, né, que foram apresentados também, né, por Marcos Ribeiro das Neves, por Jorge Oliveira Júnior, também professor Marcos Garcianeira, no sentido dos efeitos, né, nas significações dos estudantes e das estudantes, eles estarem presentes em todo, né, em toda a tematização, né, no decorrer de toda a tematização realizada com as turmas. E também, né, uma das coisas que a gente traz como destaque foi o reforço dessa ideia da enunciação dos saberes docentes, anunciado pelo Flávio Santos Júnior, que se fez presente em todo momento da tematização e que a gente também observa na pesquisa. O que a gente observa também, né, como consideração, que essas significações, elas se apresentam nas falas dos estudantes e também, em alguns momentos, nas gestualidades, nas concepções que se apresentam de sujeito, nas concepções também deles em relação à educação física, e em relação aos temas e as práticas, né, culturais apresentadas. Então, a encruzilhada, ela surge, né, para a gente, né, observando essas significações, como um símbolo pluriversal, trazendo uma ideia de vir a ser, né, o que pode vir a ser, né, essas significações, não delimitando-as. Trazendo também a ideia de observar principalmente a síncope dos corpos, né, como eles vão se produzindo no decorrer da pesquisa e efetivamente, né, na tematização das aulas, e o destaque que a gente faz é a observação no que não foi dito, né, do que na maioria das vezes não está no dito, né, no que eles não falaram, mas no que eles vivenciaram. E aí essa imagem, né, acaba trazendo muito essa contribuição, uma vez que esse garoto que dança com a Bianca, né, lá na comunidade de João Godito Ribeiro, ele inicia, né, lá no início da tematização, né, ele inicia com algumas falas pejorativas, ele inicia também com algumas narrativas, né, que vão levar a enxergar de uma forma pejorativa algumas das práticas culturais que a gente vinha trazendo lá no começo da tematização, que no decorrer das problematizações, né, durante a tematização, ele passa a ter uma outra participação. Isso não foi dito por ele, né, não tá, em momento nenhum ele falou isso, mas a gente observa que o envolvimento dele, a participação dele, disse muito mais do que ele poderia ter dito com as palavras. Então, eu gostaria de encerrar aqui, né, dizendo, né, que, para além da pesquisa, cumprir o seu papel enquanto estudo, enquanto pesquisa, é uma tentativa também de uma ação política, né, sobretudo anticolonial e antirracista, porque uma vez, né, como diria a grande Angela Davis, numa sociedade racista não basta a gente não ser racista, né? Então é necessário que a gente seja antirracista. E, por sua vez, né, eu gostaria também de dizer que, nesse momento, eu desejo que a gente se mantenha firme e forte para que a gente possa continuar produzindo aí os nossos cruzos, nossos atravessamentos, nossas traquinagens, nossas antidisciplinas, e a gente se inspirar aí, né, no dono das encruzilhadas, né, e é isso.